Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao início do ano letivo de 2021. Sou a professora Núbia. A gente vai trabalhar os conteúdos de Química na terceira série. E na aula de hoje a gente vai estar revisando alguns conceitos sobre estequiometria. Vamos estar falando sobre massa atômica, sobre a massa molar dos elementos químicos. Vamos estar relembrando as equações químicas, que é a simbologia da química para representar uma reação. E vamos relembrar também conceitos como balanceamento, coeficientes estequiométricos, número de mols e também regrinhas de 3, ok? O tema da nossa aula de hoje é estequiometria. Qual é o objetivo da aula? Integrar a área da matemática com aplicação de conhecimentos de potência e conceitos de proporcionalidade para a resolução de problemas com mol e cálculos estequiométricos. Bom, e aí a gente precisa relembrar o que é os cálculos químicos, né? Qual é a definição deles? Os cálculos químicos, eles são realizados com o apoio das equações químicas, que é a simbologia da química para representar uma reação, correspondente e com base nas leis ponderais. Então, as leis ponderais, as principais, são duas, que é a proporção constante e fixa dos elementos químicos, das substâncias que participam de uma reação, e a conservação da massa, que é a lei de Lavoisier. Então, essas duas leis são chamadas de leis ponderais e elas vêm servir como base para a gente trabalhar o conceito de estequiometria e quantificar ou determinar a quantidade das substâncias que são utilizadas nas reações, ok? Então, vamos lá. O que significa a palavra estequiometria? Ela é uma palavra grega e significa elemento e metrô, medida. Então, a gente vai trabalhar aqui com a quantidade, a medida dos elementos químicos presentes numa reação, que participa de uma reação química, ok? E aí nós temos aqui Lavoisier, com a sua frase, né, bem conhecida: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então essa é uma frase muito conhecida e ela se baseia na sua lei da conservação das massas. E aí a gente pode ter outra leitura dessa frase que diz assim: em uma reação química feita em um recipiente fechado, né, que aí, para que isso aconteça, o recipiente precisa ser fechado, a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos nessa reação. Então, para que essa frase, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, seja de fato uma verdade, nós precisamos identificar que a massa dos reagentes, ela precisa ser igual à soma das massas dos produtos presentes numa reação química. E é isso que a gente vai estar observando na aula de hoje, ok? Então aqui, estequiometria. É possível calcular quanto de produto será formado ou o rendimento de uma reação química. Como? Nós temos aqui, ó, reagentes, que é o primeiro membro, formando os produtos, que é o segundo membro. E aí a gente tem aqui uma analogia só para a gente identificar o quê? Todos os elementos químicos ou presentes no lado dos reagentes, eles precisam aparecer no lado do produto. Então, nós temos aqui o pão, 2 pães, mais um queijo, lado dos reagentes. Lá no lado do produto, nós temos 2 pães e um queijo. Então, isso aqui é uma analogia, né, para a gente estar... Sempre isso precisa acontecer quando a gente trabalha com a estequiometria, ok? Todos os elementos químicos e a mesma quantidade que nós temos no lado dos reagentes, ele precisa aparecer no lado do produto, ok? Então, nós temos aqui, quais são as principais grandezas químicas que a gente sempre aborda quando a gente trabalha o cálculo estequiométrico, ou balanceamento, ou determinar a quantidade de uma substância química presente numa reação. Nós temos aqui a massa atômica, que é a massa de um átomo. Nós temos a quantidade em mols, que aí é determinar a quantidade de matéria, representado pela letra N. Então, o que é o mol? É a massa em gramas de uma substância, dividido pela sua massa molar. O que é a massa molar? Né? A massa molar é a soma de todas a massa dos elementos químicos que formam uma substância,
ok? Nós temos aqui unidade de massa atômica, que é representado pela letra U. Temos o mol. Um mol de átomos ou de qualquer coisa contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. A gente vai ver um pouco detalhado sobre o mol. Número de massa, o que é interessante a gente perceber? Número de massa é diferente de massa atômica. A massa atômica é a massa de um átomo. O número de massa é a soma de prótons com nêutrons presente no núcleo de um átomo. Isso é importante, né? A gente está identificando a diferença entre elas. Massa molecular é a massa de uma molécula, ok? O cálculo para a gente determinar a massa molecular é semelhante à massa molar, só muda a unidade, que é aqui a gente vai utilizar como unidade o U minúsculo, unidade de massa atômica, e na massa molar a gente vai estar utilizando gramas por mol. E a constante de Avogadro. Avogadro foi um cientista que determinou a quantidade de átomos, moléculas e íons presente em 1 mol de qualquer substância. Então, isso aqui é uma constante, é fixa, todas as vezes que a gente trabalhar com 1 mol de qualquer substância. 6,02 vezes 10 a 23 é a quantidade de átomos que a gente vai ter presente em 1 mol. Então, essas são as grandezas químicas que a gente vai estar abordando quando a gente trabalha os conteúdos, os conceitos de estequiometria, beleza? Então, aqui, a relação mais importante da estequiometria. Então, qual é? É mol com moléculas ou átomos ou íons, mol com a massa molar das substâncias e mol com o volume molar. Se essa substância no estado gasoso estiver na CNTP, o volume molar também é fixo. E aí nós temos como valor 22,4 litros, relembrando, ok? Então aqui nós temos a relação da estequiometria. Aqui a gente vai trabalhar com regrinha de 3 para determinar, e aí a gente pode ter as relações mol com número de átomos, mol com massa molar e mol com volume, ok? Então vamos ver aqui. 1 mol contém 6,02 vezes 10 a 23. O que isso significa? 1 mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de íons contém 6,02 vezes 10 a 23 íons. Então, o que isso representa? Quando a gente trabalha com 1 mol de qualquer substância, esse valor aqui é fixo. Se for átomos, a gente vai finalizar com átomos. Se for moléculas, nós iremos finalizar com moléculas. E se for íons, nós iremos finalizar com a terminação íons. Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente determina o número de mols? Nós podemos determinar através dessa fórmula, ok? Número de mols é igual massa em gramas dividido pela massa molar. Então, o N minúsculo representa o número de mols, o M minúsculo representa a massa em gramas e o M maiúsculo representa a massa molar em gramas por mol. Agora a gente vai ver alguns exemplos para a gente estar colocando em prática, ok? Então, no exemplo 1, a gente vai determinar o número de mols contido em 55 gramas de H2SO4. Dados. Então, aqui nesse exemplo, ele já nos forneceu a massa molar dessa substância, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Identificamos que ele deu a massa, 55 gramas, então M minúsculo representa a massa em gramas. E ele também nos deu a massa molar da substância específica. Então, o que nós vamos fazer? Substituir na fórmula. Qual é a fórmula? N é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Substituindo, então, nós temos que N, que é o número de mols, é igual a 55 dividido para 98. Então, essa divisão vai ser igual. Número de mols é igual a 0,56 mols de H2SO4. Então, a gente pode determinar o número de mols pela essa fórmula, se o exercício fornecer para a gente
a massa em gramas e a massa molar dessa substância, ok? Exemplo 2. Nesse exemplo aqui, a gente vai já trabalhar de fato o cálculo estequiométrico. A gente tem aqui uma equação química, a gente vai seguir os passos, né, que a gente precisa para determinar um cálculo estequiométrico. Então aqui, exemplo 2. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico C2H6O que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Então, aqui nós temos a equação química que representa essa reação, ok? Então, atenção. Primeira coisa que a gente precisa ver, verificar o balanceamento dessa equação, tá? Então, aqui, antes de fazer qualquer cálculo estequiométrico, a gente precisa identificar se essa equação química ela está balanceada. O que significa isso, professora? Se a quantidade de átomos presente no lado dos reagentes é exatamente igual à quantidade de átomos presente no produto, ok? Porque se isso acontecer, nós temos a conservação das massas, ok? Segundo, identificar os coeficientes estequiométricos. E quem são os coeficientes estequiométricos? Eles sempre indicam a quantidade em mols das substâncias. Então, a gente faz o balanceamento, identifica o coeficiente. Se eu sei o coeficiente, eu sei a quantidade em mols de cada substância que vai reagir e que será produzida em qualquer reação química, tá bom? E aí, por último, resolver, né, o que se pede o exercício através da regrinha de 3. Então, vamos lá? Então, primeiro, fizemos o balanceamento da equação, né? A equação não estava balanceada. E aí, lembrando, quando o coeficiente da substância é 1, ele não aparece. Mas aí você precisa saber qual é a leitura que a gente faz de uma equação balanceada. Então, nós temos aqui 1 mol de C2H6O reagindo com 3 mols de O2, vai produzir 2 mols de CO2 e também vai produzir mais 3 mols de H2. Então, quando a gente tem um balanceamento da equação, a gente identifica os coeficientes estequiométricos e aí a gente tem a quantidade do número de mols de cada substância que reagiu e que foram produzidas, ok? Então, quando nós temos esse número de mols, a gente consegue fazer o cálculo. Então, vamos lá? Então, a regrinha de 3. A gente vai identificar quem são as substâncias que ele pede. Ó. Eles são essas duas substâncias, que estão envolvidas nesse cálculo. Então, vamos lá organizar? Então, o que essa reação está dizendo? 1 mol de C2H6O2 produziu 2 mol de CO2. E o que o exercício quer? Se eu tenho 12 mols na formação de CO2, quantos mols de C2H6O eu preciso colocar nos reagentes para ter essa produção? E aí a gente vai fazer aqui meio pelos extremos, na regrinha de 3, fazer a multiplicação, e aí nós temos como resultado que 6 mols, é necessário 6 mols do álcool etílico para a formação de 12 mols de CO2, ok? Vamos ver mais um exemplo? Quantos mols de água serão produzidos na queima de 4 mols de metano? Então, novamente, nós temos aqui a equação química. Primeira coisa que a gente precisa fazer é o balanceamento. Então, nós temos aqui o balanceamento e identificamos os coeficientes estequiométricos. Lembrando, quando não tem nenhum número na frente da substância, o coeficiente é 1 e não é obrigatório aparecer. Segundo, se eu sei quem é o coeficiente estequiométrico, eu sei a quantidade em mols dessa substância. E aí, terceiro, vamos montar a regrinha de 3, identificando quem são as substâncias. Ele quer saber quantos mols de água será produzido se a gente utilizar 4 mols de metano. Então, nós temos aqui, na equação, o que está nos dizendo após o balanceamento? Que 1 mol de metano formou 2 mols de água. Se a gente utilizar 4 mols de metano, quanto será formado de água? Então, a gente faz aqui meio pelos extremos, faz a multiplicação. Então, se a gente utilizar
4 mols de metano será produzido 8 mols de água, ok? Então, na aula de hoje, a gente relembrou alguns conceitos sobre estequiometria. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para estar revendo esse conteúdo e iniciar o ano, né, com o pé direito, estudando, revisando os conteúdos. Bons estudos e até a próxima!